Olá, aqui é o Nando Pinheiro. Já imaginou um vídeo da sua empresa ou da sua marca com a minha voz? Não fique só imaginando, acesse nandopinheiro.com.br. Eu sou a voz da motivação. Ei, meu chapa, é na subida que a canela engrossa. A primeira vez que eu vi essa frase, ela estava escrita em um para-choque de caminhão. Na época, lembro que causou certa graça, mas, com o passar do tempo, vi que essa frase estava carregada de sabedoria. Assim é a vida. Se você analisar alguns exemplos, veja que figuras ilustres também tiveram seus momentos de desmotivação, onde tudo parecia estar contra eles. Por exemplo, o grande jogador Lionel Messi. Aos 11 anos foi cortado do time por deficiência do hormônio do crescimento, o que o tornou muito pequeno diante dos garotos da sua idade. Expulso do time de basquete da escola. Errou mais de 9.000 cestas. Em 26 finais diferentes foi encarregado da jogada que venceria o jogo e perdeu. Estou falando de Michael Jordan, considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. O primeiro disco vendeu menos de 100 cópias. Rejeitados na abertura de um show, ouviram que não eram e nunca seriam ninguém. 2 gravadoras nem sequer ouviram a demo. A única que ouviu achou horrível. Mamonas Assassinas, em 7 meses venderam mais de 3 milhões de discos. Recordistas mundiais de maior número de vendas em menor tempo, chegando a 50 mil discos dia. Perdeu tudo que tinha. Ficou apenas com $21,35 na conta. Abandonado pela mulher, se tornou um desabrigado. Dormiu em banheiros públicos com seu filho, ainda quando era uma criança. Chris Gardner, patrimônio superior a $600 milhões. Perdeu diversos cargos na política. Abriu uma loja e faliu. Sua noiva morreu. Teve um grave colapso nervoso. Com 45 anos, concorreu ao Senado e não venceu. Concorreu à nomeação de um partido e foi derrotado. Perdeu 8 eleições. Abraham Lincoln, eleito aos 51 anos como presidente dos Estados Unidos. A motivação é um recurso limitado. Você não compra ela em farmácia e muito menos no Mercado Livre. Depois de ela ir embora, a danada da motivação não volta tão cedo. Assim, o esforço, que é um subproduto da motivação, deve ser diário. E como dizem por aí, o esforço é que nem tomar banho. Todo dia você deve se esforçar. E não somente uma semana, um mês ou um ano. Se você quer ter as coisas de maneira fácil, prepare-se para uma vida dura. Mas se você encara as coisas difíceis da vida, prepare-se para uma vida mais fácil. Nós somos avaliados por aquilo que fazemos. É exatamente isso que está escrito na carta de Laodiceia. Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. É preferível o erro à omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio. Já vi muitos comentários sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso, mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer, o remanso. Lembra aquela propaganda do chinelo Ryder? Pois é, hoje a propaganda que vou fazer é outra. Não use Ryder! Não dê férias para os seus pés! Se eu fosse dar um conselho, seria o seguinte: vamos! Mais força, mais garra! Seja obcecado por dar sempre o seu melhor. Estude, foque, treine, repita, persista! Das 8 às 12, das 12 às 8 e mais se necessário for. Tenho certeza que você irá ocupar o seu tempo com algo que vai evitar o pensamento negativo. Vamos! É hora de construir o seu império! O troféu Top Gun da sua vida ainda está disponível. E aí, vai encarar? Hoje eu vou contar uma história. Em 1874, nasce na Irlanda Sir Ernest Henry Shackleton,
Esta figura era um explorador antártico e foi personagem de uma aventura extraordinária. Em 1914, organizou uma expedição para a Antártica, denominada Expedição Transantártica Imperial, cujo objetivo era atravessar a pé o continente antártico. O objetivo era atracar o navio de um lado da Antártica, seguir a pé e chegar do outro lado, simples assim. Algumas pessoas se candidataram. Dos 5.000 candidatos, somente 28 foram selecionados. Antes de seguir a viagem, precisavam escolher um nome para o navio. Surgiram vários e finalmente chegaram a um denominador comum: Endurance, que em português significa resistência. Partiu em 8 de agosto de 1914. Navegou por cerca de 1.500 quilômetros e, por uma ajudazinha da natureza, ficou aprisionado em um banco de gelo a 200 quilômetros de seu porto de destino. Para complicar mais a situação, o Endurance sofreu uma avaria em seu casco, causado por um bloco de gelo. Dessa forma, a tripulação ficou isolada na Antártica. Imagine você, em 1914, na Antártica, sem equipamento de comunicação, vendo seu navio afundar. É uma cena nada romântica. Para prosseguir, tiveram que carregar 3 botes salva-vidas que na época eram feitos de madeira e um monte de parafernália necessária à sobrevivência. Para isso tiveram que usar a própria força bruta, ou seja, carregar no braço. Na travessia a carne ficou escassa e os cães tiveram que ser sacrificados. Comer carne de cachorro não é muito bom, mas diante da situação, qualquer tipo de carne era aceita, independente do animal. Andaram por 6 meses carregando os botes. Finalmente, alcançaram o mar. Estavam há 1 ano só comendo proteína, carne de foca e carne de cachorro. Andaram mais de 1.300 quilômetros. Enfrentaram um furacão e ondas gigantescas. Concluíram a viagem em 1916. Já na Inglaterra, Jacques Letton foi voluntário para lutar na Primeira Guerra Mundial. Teve seu pedido negado por causa da sua idade. Participou de outras expedições e faleceu em 1922. O que levou essas pessoas a sobreviverem nessa expedição? Uma conduta racional de comportamento e pensamento. Na época, foram organizadas algumas atividades fora do cotidiano, tudo com o objetivo de manter a tripulação com a mente ocupada. Assim, a estrutura de comando foi obedecida. O revezamento de tarefas foi realizado e o estabelecimento de rotinas foi cumprido. Essas pessoas estavam destinadas a uma morte lenta e dolorosa, ou seja, em suaves prestações, mas se agarraram no fazer o que tinha que ser feito. Na nossa sociedade, nós não nascemos para comer, dormir e reclamar que a internet está lenta. Nós somos maiores que isso. A história contada mostra que, se tivermos disciplina, conquistaremos coisas fantásticas. A escola não ensina você a ficar no meio do gelo, passando fome, comendo carne de cachorro. Para conquistar qualquer coisa em sua vida, você deve sair da sua zona de conforto. Você deve superar a si mesmo todos os dias. Por fim, somente para conhecimento, o brasão da família de Jacques Letton tem uma inscrição que traduz como devemos encarar as nossas batalhas: Fortitude e vencimos. Ou seja, vencemos pela resistência. O texto de Dani Fernandes. Narração Nando Pinheiro. A voz da motivação. Bem, eu vou iniciar com uma pergunta. Você quer ter sucesso na vida? A resposta, imagino eu, é positiva. Se eu perguntar para qualquer cavalo, para qualquer jumento ou animal que puxa uma carroça, será: eu quero. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O que eu quero dizer com isso é que, para ter sucesso, você vai ter que passar por algumas dificuldades. Uma vez me disseram o seguinte: pare com a ideia de sorte, azar ou destino. Acredite em decisão, estratégia e trabalho. Verdade seja dita, esse raciocínio vem desde o tempo de Adão e Eva e continuará norteando por muito tempo. Vou começar destacando alguns pontos que considero importante. Vamos lá! Encare as lutas. Você deve entender que, sem luta, não há vitória. Existe o vencedor e o perdedor, nada mais. Não existe o coitado, o fraco ou o jumento. Na luta, tem mais um subproduto: a perseguição.
Se estiver disposto a conquistar algo, você vai ser perseguido. O lado bom disso é o seguinte: se você está passando por uma grande luta, o seu objetivo está próximo. A vitória tem um preço. Agora eu vou falar sobre correr riscos. Aqui o direcionamento é o seguinte: não queira correr riscos por toda a vida. Vai chegar um tempo que você vai naufragar, pois a tempestade tem a força da natureza. Você deve saber ajustar as velas de sua embarcação para aproveitar o vento a seu favor. Agora, se você me perguntar sobre sacrifício, você não deve confundir sacrifício com sofrimento. Sacrifício é aquilo que você abandona hoje para ter um resultado amanhã. Sofrimento é aquele seu lado ruim em que você não está disposto a abrir mão. Não adianta levantar a mãozinha e dizer que quer vitória. Se você persistir, vencerá. Renúncia. Aqui o exemplo é simples. Largue mão de comer picanha e vá comer churrasquinho de gato. Não estou falando no sentido literal da palavra, mas no seguinte: você deve renunciar àquilo que te atrapalha. Festas, saídas, procrastinação, para conquistar o seu objetivo. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Coragem! Aqui, coragem não é ausência de medo. Corajoso não é aquele que não sente medo, é aquele que não deixa que o medo se transforme em pavor. Nesse estágio, pavor, você sente um bloqueio e não consegue evoluir. Tempestades. Se você não tem problemas em sua vida, se está 100% motivado, se não tem nenhum fato desabonador, meus parabéns. Você é um alienígena e deve ser estudado pela NASA. As tempestades servem para fortalecer o navegador. Assim, se você não enfrentar as tempestades da vida, não será digno de receber o troféu no final da caminhada. Nenhuma tribulação é eterna. E sabe o que eu desejo para você? Sucesso! Sucesso! Repita comigo! Sucesso! Um texto de Dani Fernandes. Narração: Nando Pinheiro. A voz da motivação. Já imaginou um vídeo da sua empresa ou da sua marca com a minha voz? Não fique só imaginando. Acesse nandopinheiro.com.br. Eu sou a voz da motivação. Comece com o que você tem. Comece onde você está. Comece agora. O que eu mencionei anteriormente, apesar de ser muito simples, é um tanto quanto perfeito. Verdade seja dita, muitos de nós, por medo do desconforto, não queremos acreditar que para conquistar o que desejamos, devemos fazer um esforço fora do comum. Um esforço além do esforço. Temos o fator tempo, geralmente a médio prazo. O ambiente não é nada romântico. E isso é só o começo. Para ser mais objetivo, ou você encontra um caminho, ou encontra uma desculpa. Se a sua necessidade não é grande, quando o conforto bate a porta, a disciplina costuma pular pela janela. Ou seja, o casamento entre conforto e disciplina não vai parar na festa de bodas de prata ou de ouro, e sim na delegacia de polícia. As pessoas inventam todo tipo de desculpas para não seguirem seu caminho. É muita vontade de emagrecer para pouca vontade de parar de comer. Dessa forma, nos transformamos em sofredores e não em competidores. Com a velocidade com que as coisas acontecem hoje em dia, vivemos na era da gratificação imediata. Tudo que as pessoas querem escutar é que elas vão passar em um concurso ou conquistar um objetivo amanhã. Sinto muito, mas se você acredita nisso, sugiro que reveja a sua opinião e vá afiar o seu machado antes de começar a cortar a lenha, antes que maiores frustrações surjam em sua vida. Ou seja, para beber a água é necessário cavar o poço. Encontramos pessoas que dizem que fazem de tudo para passar em um concurso público. Fazem de tudo, menos estudar. O prêmio ou a aprovação está no topo da montanha e ainda não se começou a escalada. O objetivo da banca é eliminar o número máximo de candidatos. E acredito que esteja bem claro para você. A banca quer os melhores. Desta forma, na mente de um candidato, não há espaço para dúvidas. Assim, se você tiver que escolher entre talento e disciplina, escolha disciplina. O talento, quando não disciplinado, não gera bons frutos.
E a disciplina, mesmo que o indivíduo esteja com a corda no pescoço, traz um sentimento de dever cumprido, ainda que na derrota. Já viu muita gente que confia somente no talento, e estas pessoas, quando se agarram unicamente a esse quesito, aparecem na lista dos reprovados. Não sou conhecedor profundo de nada e também estou buscando aperfeiçoar minha vida. Assim como você. É uma busca contínua e eu revisito esses pontos constantemente para o meu próprio crescimento. Acho que você entendeu. A mecânica para conseguir uma aprovação, ou pelo menos tentar, é a mesma para emagrecer, desenvolver bons hábitos e formar uma boa poupança. Não é uma fórmula mágica ou complicada. Pelo contrário, uma soma simples da disciplina com a calma. Texto de Dani Fernandes. Narração Nando Pinheiro.